Diz aí 102, o seu podcast favorito. Será mesmo? Está no ar com notícias e informações sobre o campus em Engenho Novo 2 do Imperial Colégio de Pedro II. Então, bora falar do Pedrão do Engenho? E lá vamos nós. Estamos de volta, meu Engenho Novo, todos muito felizes. Não. Todos muito contentes. Todo mundo encarando as provas da primeira certificação. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Então a gente já pode entrar com de voadora nos peitos da comunidade escolar para conversar sobre um dos assuntos mais importantes dessa terra Brasília, a necessidade de Por que eu botei uma palavra tão difícil no roteiro? Não sei. A necessidade de extirparmos Acertou, miserável. de vez o racismo da nossa sociedade. Pelo menos esse é o sonho. Então aumenta esse volume, arruma essa coluna aí e se liga na vinheta. A proposta aqui dessa Doideira! é, como foi dito anteriormente, Ô, cara, de novo, cara! tratar de forma mais leve Você tá falando sério? possível assuntos sérios e pesados Pesadão, pesadão, que são caros à nossa comunidade escolar. E, para isso, a gente sempre convida educadamente É mentira! É mentira! servidoras e servidores do Imperial Colégio de Pedro II, aquela e aquele profissional de competência, para bater um papo. E nesse episódio fomos buscar a participação do incrível NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Vai me dizer que vocês não conhecem? Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. tá tudo errado. Então faz o seguinte, disfarça esse vacilo aí que eu... Não tenho nem palavras pra explicar. Então, e ouve aqui rapidão a explicação. E bora botar uma trilha sonora de boa qualidade. Fundado em 2013, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas está ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II e tem como finalidade promover a produção e a disseminação do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, do desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, estimulando a igualdade e a valorização das populações de origem africana e indígena. Atualmente, a coordenação está sob a responsabilidade de Vitor Abodias e Rafael Lima. Agora que a gente está na mesma página e tu sabe o mínimo, Receba a inteligência. vamos seguindo. Vamos seguir. Hoje eu tenho a honra e satisfação de receber não um, nem dois, mas três convidados para uma conversa para lá de produtiva e importantíssima, algo que Nunca antes na história do Brasil. tinha acontecido. Sentados aqui Na mesa! comigo estão professores. O professor Luciano Nascimento, doutor em Literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Leitura e Produções de Texto pela Universidade Federal Fluminense. Faltou a Unirio aqui, tá? Tá na hora de você fazer um curso na Unirio. Muito petulante. E aí, gente, tudo bem? Como é que vai? Tamo aí, tamo na luta, no velho engenho, brincando aqui na Barão do Bom Retiro. Vamos que vamos. Professor Rafael Lima, doutor e mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Salve, pessoal, tamo junto aí pra esse bate-papo, tô ansioso pelo que vem aí pela frente. E professor Vitor Abdias, mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Universidade Estadual Paulista. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto. para quem tá ouvindo. E é isso aí, estamos aqui para trocar uma ideia. Gente, inicialmente obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast favorito de todo o Engenho Novo. Queria parabenizar e agradecer pelos mais de 12 anos de atuação do NEABI. E agora, sem muita enrolação, bora para as perguntas que a gente tem muito o que conversar. Sim, 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 sim. Primeira pergunta, a de praxe, pergunta controle. O que motivou a criação do NEABI? Bom, vamos lá. Vou começar a tentar responder essa pergunta. O NEABI nasce em 2013 e foi tido como o primeiro NEABI
da educação básica de todas as instituições federais, que é um marco muito importante para o Colégio Pedro II. E dentro desses 12 anos, os colegas, as coordenações desenvolveram uma série de atividades. Nós temos colegas que até hoje, desde a fundação do NEABI, ainda atuam no Colégio Pedro II, e a gente tem uma série de avanços que a gente vai tentar trocar, que a gente vai tentar conversar aqui ao longo desse podcast. Não, acho que de repente é importante também destacar, já que a gente está nesse momento de apresentação, que o NEABI, assim, inicialmente a gente era um NEAB, a gente não tinha esse I no final, a gente incorporou depois ao longo do processo, das nossas discussões e tudo mais. Ele faz parte de uma espécie de marco. Marco! Histórico, legal, de avanços no enfrentamento do racismo no país, especialmente nas universidades e nas instituições de ensino federal e estadual. Enfim, a partir de 2003, com as discussões de leis de cotas, a implementação da Lei 10.639, que obriga as instituições de ensino a ensinarem história e cultura africana, afro-brasileiras, e posteriormente, com a Lei 11.645 de 2008, que incorpora a questão indígena a essa lei, alterando a LDB. Procure saber! Então, o NEABI, ele é o resultado dessas políticas de ações afirmativas no campo da educação. Então, a gente, como o Vitor mencionou, nós somos o primeiro da educação básica. Então, a gente faz parte também desse processo de luta que é do movimento negro, que vem de décadas aí a fio. E a gente está aqui, de alguma maneira, tentando levar essa luta adiante no âmbito do Colégio Pedro II. A pergunta é se houve um episódio, mas foram 400 anos de episódio. Mas assim, houve um episódio específico no Colégio Pedro II que vocês viram que era uma necessidade imperiosa atuar diretamente na raiz da educação oferecida por essa instituição? Olha, eu vou dizer para você que, infelizmente, a gente tem alguns casos. E aí, para não entrar no âmbito departamental de nenhum exemplo específico, a gente vai mencionar aqui, por exemplo, alguns casos de racismo que, infelizmente, acontecem no âmbito da nossa instituição. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Frequentemente, nós que estamos na coordenação, agora à frente, nós somos convocados para ir para algumas reuniões com as direções, com alguns servidores, com alguns responsáveis, para tentar entender, para tentar discutir soluções para os diversos casos de racismo que a gente tem nos campi. E uma das alternativas que a gente pensa enquanto NEABI é, de fato, oferecer algum tipo de curso, de capacitação, de momentos de formação para que esses colegas, para que principalmente esses servidores ajam de maneira diferente dentro desses casos. E aí, para complementar também, atualmente a gente tem um projeto desenvolvido aqui pelo nosso colega Luciano, que está aqui presente conosco, que, querendo ou não, acaba atuando também nessa via. É algo mais amplo, mas que auxilia, querendo ou não, a servidora, o servidor, a comunidade do Pedro II a repensar as suas práticas diante dos casos de racismo, enfim, um viés mais antirracista. Uma dos principais compromissos que o NEABI acaba cumprindo e de maneira muito espontânea é o compromisso com a promoção do letramento racial mesmo. Então, a discussão em torno do racismo, a reflexão em torno desse tema, a atuação em torno desse tema, tudo isso só existe porque, infelizmente, o racismo existe. É verdade. Então, a gente preferiria que até não existisse a necessidade de discutir isso. Mas é impossível não discutir porque a realidade do racismo está aí o tempo todo exposta. E aí a gente tem uma série de projetos aqui no campus, por exemplo, esse projeto que eu tenho tocado, que o Vitor falou, é um projeto de educação antirracista, que é parte de uma iniciativa maior ligada ao Ministério
da igualdade racial, está ligado ao projeto das redes antirracistas, né? O Rafael também toca o projeto dele ligado a esse mesmo projeto das redes antirracistas, né? Que é de âmbito nacional. Enfim, existe uma série de iniciativas com as quais o NEABI Acelera bem, acelera! dialoga, capitaneando ou indo como suporte, e são iniciativas essenciais porque o tema do racismo, infelizmente, a prática do racismo, infelizmente, é uma realidade na nossa instituição também. Queria só complementar, você perguntou sobre caso, né, de racismo e tal. Eu ousaria dizer... Ousadia e alegria! Que nesse colégio, aliás, em todas as instituições de ensino, mas falando especialmente do Pedro II, né, é impossível assim, um servidor, uma servidora negra ou indígena, um estudante negro ou indígena já não tenha sofrido racismo de alguma forma na escola, né? Falo com tranquilidade. Ou ainda, quem não sofreu vai sofrer assim um dia. Isso porque o colégio está dentro da sociedade, né? Assim, a gente não é uma ilha aqui isolada. Né? Eu morava numa ilha perdida e deserta. E a sociedade, a nossa sociedade, né? Enfim, é fundamentada no racismo, né? É uma espécie de divisão social mesmo do trabalho, das relações, de intimidade, né? Então, em alguma instância, em algum momento, por algum motivo, né, a gente está muito sujeito a isso, né? A gente poderia citar muitos casos, a gente no NEABI, a gente, enfim, se depara com muitos casos, isso é o nosso feijão com arroz, infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu queria citar casos de personalidades que estudaram nesse colégio e que sofreram racismo aqui. O colégio tem muito orgulho de dizer que foram ex-alunas e tudo mais, mas um caso muito emblemático é o da Alice Brandão, por exemplo, né? A Alice Brandão é ex-aluna do colégio, ela estudou no campus Tijuca e ela tem depoimentos, isso é muito fácil de buscar no YouTube, né? Em que ela fala assim, que a primeira vez que ela sofreu racismo ou que ela teve consciência que estava sofrendo racismo foi justamente numa turma do Colégio Pedro II, né? Um dos colegas ficavam apelidando ela com apelidos pejorativos ligados à sua cor, né? Ela não fazia nem ideia do que significava. Uma amiga dela de turma que explicou para ela o que estava acontecendo. A outra é a Alice... Eu não entendi o que ele falou. Desculpa, a Lélia Gonzalez, né? Ah, bom! Que hoje é um ícone da luta antirracista, enfim, referência não só no Brasil, mas mundo afora, nos Estados Unidos. A Angela Davis veio aqui e a reverenciou e tal, não faz muito tempo, né? Ela estaria fazendo 90 anos hoje, o NEABI está homenageando ela esse ano, né? Estaria fazendo 90 anos esse ano, dia 1º de fevereiro de 1935. A Lélia é outra, que estudou aqui entre 1951 e 1954, e ela fala isso também em vários depoimentos, muito localizáveis nas redes, aí no YouTube sobretudo, né? Que ela não chega a mencionar que ela tenha tido um apelido, né, de cunho racista, mas o próprio currículo do Pedro II tradicionalmente é um currículo que, de alguma maneira, corresponde a uma ideia de branqueamento do sujeito, né? Então, o que a gente estuda, os nossos conteúdos curriculares, né, a nossa forma de impor aos alunos de se comportar nesse espaço tradicional, fundado ainda no período da escravidão, em 1837, né? Esse colégio mesmo já teve escravizados no seu quadro de trabalhadores no século XIX. Ó a informação aí! Então, por isso tudo, é difícil imaginar. Você perguntou de um caso, né? Não dá para falar de um caso, né? A coisa é tão entrelaçada, a própria história do colégio, né? Que é difícil a gente pensar um caso, né? Acho que talvez pensar nessas duas figuras, Alice Brandão e Lélia Gonzalez, como ex-alunas, né? Seja bastante interessante para a gente pensar esses casos de maneira mais ampla. Né? O NEABI foi formado em 2003, não é? Errou!
Primeiro ressaltar que nós estamos aqui agora, né, na função de coordenação, né, do NEABI, mas antes de nós tiveram vários outros colegas que fizeram trabalhos excepcionais e eu vou dar aqui alguns exemplos, né, só para a gente ter na memória que inclusive são ações que perduram até hoje. Nós temos dinheiro! A pós-graduação, 2 pós-graduações, né? Uma de História da África, que acontece em Realengo e na Tijuca 1, se eu não me engano. A gente está na Tijuca 2 agora. A Tijuca 2, enfim, forma uma série de professores, profissionais de educação que têm interesse no tema. Esse foi um curso de pós-graduação que nasceu de membros do NEABI. Hoje também nós temos o Hererebá, que é uma outra pós-graduação, que é de ensino das relações étnico-raciais na educação básica, que acontece no Campo Centro também, né? Eu acho que é uma grande semente do NEABI, entre outras ações isoladas que acontecem nos vários campi, né? Como o projeto do professor Luciano, do Rafael, de vários outros colegas, né? Servidoras e servidores. Outro ponto interessante para a gente poder pensar também, que a gente pode pensar que é uma semente do NEABI, são as próprias consolidações a consolidação do Comitê de Heteroidentificação. Ah, bom! É algo bem recente no Pedro II, né? Até então não havia comissões formais de heteroidentificação e o NEABI ajudou a encampar, a discutir essa questão. E também algo muito recente é a própria formalização da coordenação do NEABI. Até então, nesses 12 anos de história, nenhum dos nossos colegas que veio anteriormente tinha uma realocação de carga horária para estar atuando. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Não sei. Que esse colega poderia ser um técnico, poderia ser um docente, e ele tinha que dar conta de tudo ainda exercendo essa função. Então, desde o ano passado, do meio do ano passado, que a gente conseguiu conquistar, a partir de muita luta, esse direito, né, de realocação. A gente tem muita coisa para andar, né? Mas eu acho que eu destacaria esses elementos. Se os colegas quiserem complementar aí, fique à vontade. Eu acho que é bastante relevante, né? O Vitor falou, né, dos cursos de pós-graduação, e começou falando de quem veio antes, né? Essa lógica de reconhecer o valor de quem veio antes e render homenagem e colocar no seu justo lugar, né, quem veio antes, é uma lógica muito afrocentrada, né, uma lógica que tem muito a ver com culturas de África, né? E alguns dos colegas que vieram antes tiveram e têm um papel de destaque não só no colégio, mas além do colégio também. Eu queria citar, por exemplo, a professora Alessandra Pi. Maravilhoso! Né, que foi uma das primeiras, se não me falha a memória, foi a primeira coordenadora do NEABI. Aqui tem informação! Estava na dúvida se tinha sido ela ou o Arthur, né? Mas a Alessandra Pi, que era técnica no colégio e hoje em dia é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso mesmo que você ouviu. Consultora ad hoc do Ministério da Igualdade Racial, enfim, uma pesquisadora produtiva e que fez suas pesquisas de mestrado e doutorado dentro do colégio, estudando a realidade das relações étnico-raciais dentro do próprio colégio, né? Então, alguém que, além de estritamente vinculada à educação no Colégio Pedro II, também uma produtora de ciência, de pesquisa científica a partir da realidade do colégio, que hoje está pensando o Brasil com esse viés do estudo das relações étnico-raciais. Eu acho isso muito, muito relevante, e a Alessandra é alguém que esteve com a gente aqui no campus recentemente, né? No primeiro semestre a Alessandra veio aqui, deu uma palestra no curso de extensão de educação antirracista. Então é alguém muito próximo que com certeza merece ser reverenciado. Bom, queria aproveitar, enfim, para os colegas já falaram dos projetos, um pouco da história muito importante o Luciano resgatar, né,
o papel da Alessandra Pio, né? A gente está aqui hoje, inclusive, né? Mas também convidar a comunidade escolar, né, a conhecer atividades que estão ocorrendo ainda hoje. A gente tem os cursos de extensão que acontecem no Campus Centro, oferecido pelo professor Arthur Batista, de cultura banto, mitologia iorubá, epistemologia das religiões tradicionais de matriz africana, né? A gente tem os projetos de pesquisa, iniciação artística desenvolvida nos campi, né? Porque o NEABI é um núcleo grande, multidisciplinar, né? Bastante heterogêneo. Então a gente, os nossos membros, os participantes do NEABI, né, em seus campi também desenvolvem projetos né, dentro da sua própria comunidade escolar, né? Então acho que vale a pena conhecer, se inteirar, né? Esses cursos são muito interessantes. Eu mesmo já fiz, a gente faz os cursos que a gente mesmo oferece. Eu já fiz os cursos do professor Arthur, né? Acho que vale muito a pena conhecer, assim. Na nossa página tem tudo. E aproveitar, falar de um evento bem sexy. Agora, recente, né? No dia 30 de agosto, sábado, Campus Realengo. Não é isso, Vitor? Isso. Vai rolar o 2º Fórum Antirracista do Colégio Pedro II, que o NEABI tem orgulho de estar na organização, junto com parceiros da UEST também, do projeto Circularidade, né? Esse ano a gente elegeu como tema a reparação e justiça cognitiva, né? Então a gente quer discutir como que a gente repara justamente esses séculos de racismo no Colégio Pedro II, né? Então a gente está convidando a comunidade escolar toda do colégio, mas também membros, enfim, externos, para discutir com a gente possibilidades de reparação e de fazer justiça cognitiva nesse colégio, com todos e todas e todos convidados. Pô, então quero continuar na vibe do convite, né? Me chama pra sair! A gente vai ter, eu falei, né, do projeto de extensão, né, que rola aqui no nosso campo, no Engenho Novo 2. Falei do projeto do Fala direito, rapá. Rafael também, projeto de extensão também ligado ao Ministério da Igualdade Racial. E nesse guarda-chuvão, né, que é o projeto Redes Antirracistas, que é um projeto nacional, né, já falei, o Colégio Pedro II teve não 1 ou 2 projetos aprovados em edital, submetidos à avaliação, mas 4 projetos, né, projetos de pesquisa, de extensão, no âmbito nacional. Então, uma seleção aberta para todo o país, para professores de toda a rede federal de ensino, né, básico, e o Pedro II, entre 60 selecionados no país inteiro, o Pedro II teve 4 projetos aprovados, né? 3 de pesquisa, Rafael é um deles, da professora Suelen Júlio, um outro, da professora Letícia Silva, se não me for agora, Letícia Silva, né, de Realengo, mas aí vou pesquisar aqui o nome dela para dar a informação correta. E nós nos reunimos, eu, Rafael, Letícia e a Suelen, nos reunimos e resolvemos dar um curso de extensão, né? Um evento de extensão, na verdade, vai ser uma tarde, em que a gente vai falar sobre intelectuais negras brasileiras. A gente fez um seminário de educação antirracista falando sobre as intelectuais, sobre algumas intelectuais negras brasileiras, né? Esse curso vai ter inscrições abertas em 1º de setembro. O curso vai acontecer no dia 19 de setembro, no prédio da ProPGPEC. Nem existe isso, você está inventando palavras. Em São Cristóvão. Então, já fica o convite, o pessoal acompanhar as inscrições. Seremos os 4 professores falando sobre intelectuais negras brasileiras. Eu gosto de convidado assim, que a conversa flui, vocês pegam, respondem passado, presente e futuro numa pergunta só e eu não preciso gastar minha conversa. E o ouvinte não precisa ficar escutando minha voz. Obrigado, Deus. Já que, né, a gente já falou de passado, presente, agora futuro. Tem algum projeto além desses, alguma ação além dessas que vocês citaram aqui, que está em desenvolvimento e vocês podem adiantar alguma coisa? Olha, vou dar um spoiler aqui, hein? Aí sim, A gente tem uma grande ambição, na verdade, né?
Uma das frentes do NEABI é conseguir ter uma captação para recursos próprios. Dinheiro! Que a gente não dependa, de repente, de outras áreas do Pedro II para a gente conseguir desenvolver as nossas ações. Então, pensando no futuro, a gente está aí tentando, quem sabe, oferecer algum tipo de bolsa para estudantes e para servidores de iniciação antirracista. Então, seriam projetos desenvolvidos por servidores, né, que fossem orientadoras, orientadores, e esses alunos, né, que chegassem juntos, quisessem se inscrever, também teriam uma bolsa. Então, talvez 1, 2, 3... Pô, toda hora isso, cara. Um grande projeto, aí, uma grande ambição, um grande sonho, seria que a gente conseguisse desenvolver esse tipo de ação. Porque é isso, né? Nós somos docentes de uma escola, né? Somos servidores de uma escola, e a nossa ideia é sentar na mesa, trazer ou devolver esse tipo de contribuição de alguma maneira para a comunidade escolar como um todo. Então a gente quer sim encampar uma bolsa de iniciação antirracista no futuro próximo. Vamos ver se isso vai rolar. E esse foi o fim da primeira parte desse bate-papo maravilhoso, com os coordenadores do NEABI, Rafael e Victor, e o sempre simpático Luciano Nascimento, Profissional da competência incrível. E fiquem ligados que logo menos, Lá ele! a gente volta para a segunda parte. E essa foi uma produção da Superintendência Geral do Campus Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II. Somos um exército de um homem só. E contou com áudios de Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, TV Justiça, Away, Anaíli Sullivan, Rede Globo, Sport TV, Isa, Mundo Canibal, Belo, Paulo André, Brian McKnight, Rick Martin, Canal Brasil, Bandeirantes, Molejo, Sai de Bamba, Cupim na Mesa, TV Câmara, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Drauzio Varela, Raça Negra, Tiaguinho, Ivete Sangalo, Fagner, Pânico na TV, Jamie Lawson, Cheryl Lee, Nickelodeon, Braga Boys, Vanessinha Pikachu, Padre Reginaldo Manzotti, Casemiro, Engenheiros do Havaí, O Rapa, João Pimenta. Acabou essa porcaria.